O avião estava lotado, aquele tipo de voo econômico onde todo mundo fica espremido e qualquer barulhinho já incomoda. Mas o que estava acontecendo ali não era só um barulhinho. Era um choro desesperado que já durava 20 minutos sem parar. Douglas Dávila segurava o filho Matias contra o peito, caminhando pelo corredor estreito do avião. O bebê de 3 meses não parava de chorar nem por um segundo. Douglas tinha 34 anos, era dono de uma das maiores redes hoteleiras do país, mas naquele momento parecia apenas um pai perdido e exausto. "Por favor, Matias, pelo amor de Deus, para de chorar", Douglas sussurrava, balançando o bebê com delicadeza. Mas nada funcionava. Já tinha tentado de tudo: mamadeira, chupeta, nininha. O choro só aumentava. Os passageiros começaram a reclamar. Uma senhora na fileira da frente se virou com cara feia. "Esse bebê não vai parar, não?" "Desculpa, senhora, eu estou tentando acalmar ele", Douglas respondeu, visivelmente constrangido. As comissárias de bordo se aproximaram querendo ajudar. A mais velha, uma mulher simpática de uns 50 anos, ofereceu água morna. "Às vezes ajuda, senhor. O bebê pode estar com sede." Douglas aceitou qualquer ajuda, mas Matias continuou chorando. O choro era diferente, parecia que ele estava com dor. Douglas sentia o desespero tomando conta. Fazia 3 semanas que Clara tinha morrido, 3 semanas que ele tentava cuidar do filho sozinho e nada dava certo. Marina Oliveira estava sentada algumas fileiras atrás. A moça de 25 anos voltava de São Paulo, onde tinha visitado a irmã grávida. Trabalhava como faxineira na maternidade do Hospital São Lucas, em Salvador, há 3 anos. E nesse tempo tinha aprendido muito sobre bebês só de observar as enfermeiras e as mães. Marina observou por 10 minutos a cena do homem desesperado com o bebê. Aquele choro chamou a atenção dela. Não era um choro comum de fome ou sono. Era diferente. Marina conhecia bem esse som. Já tinha ouvido muitas vezes no hospital. Ela hesitou. Quem era ela para se meter? Era só uma faxineira, e aquele homem elegante de terno caro certamente não ia querer ajuda de uma desconhecida. Mas o desespero na voz dele quando falava com o bebê tocou o coração de Marina. "Matias, por favor, filho." "Papai não sabe mais o que fazer", Douglas murmurava, com a voz embargada. Foi aí que Marina se levantou. Não conseguia mais ficar parada vendo aquilo. Se aproximou devagar, com jeito. "Com licença, senhor." Douglas se virou, surpreso. Viu uma moça simples, de roupas básicas, mas limpas, cabelo preso num rabo de cavalo. Os olhos dela eram gentis, cheios de preocupação. "Eu trabalho numa maternidade em Salvador. Posso dar uma olhadinha no seu bebê?" Douglas olhou para ela, depois para Matias, que continuava chorando. Estava tão desesperado que qualquer ajuda era bem-vinda. "Por favor, senhorita. Eu não sei mais o que fazer. Ele não para de chorar." Marina estendeu os braços. Douglas hesitou por um segundo, mas entregou o filho para ela. Marina pegou Matias com cuidado, observou a posição que Douglas estava segurando e imediatamente percebeu o problema. "Coitadinho. Ele tá com refluxo", Marina disse baixinho, ajeitando Matias numa posição diferente, com a cabecinha mais elevada. A posição que o senhor estava segurando estava machucando ele. Em poucos minutos, algo mágico aconteceu. O choro de Matias foi diminuindo até parar completamente. O bebê se aconchegou no peito de Marina e fechou os olhinhos. Douglas ficou boquiaberto. Depois de semanas de desespero, uma completa desconhecida tinha conseguido acalmar seu filho em minutos. Como você conseguiu fazer isso?" Marina sorriu, ainda segurando Matias, que agora dormia tranquilo. "É que eu vejo muito bebê no hospital onde trabalho. Esse choro dele não era de fome nem de sono. Era de dor por causa do refluxo.
Quando o bebê fica nessa posição aqui, ela mostrou como Douglas segurava antes. O leite volta e arde no estômago dele. Douglas ouvia cada palavra como se fosse ouro. Nunca ninguém tinha explicado isso para ele de forma tão simples. Mas eu levei ele em vários médicos. Como ninguém percebeu? Às vezes os médicos focam em outras coisas e não reparam nos detalhes do dia a dia. Marina explicou com delicadeza. Sua esposa cuidava dele antes? A pergunta atingiu Douglas como um soco. Ele baixou os olhos. Ela morreu há 3 semanas. Aneurisma cerebral. Foi muito rápido. Clara nem chegou a cuidar muito do Matias. Ele tinha acabado de nascer quando ela se foi. Marina sentiu o coração apertar. Era um pai sozinho, perdido, tentando cuidar de um bebê recém-nascido sem saber como. Sinto muito, ela disse com sinceridade. Deve ser muito difícil. Eu não entendo nada de bebê. Desde que perdi a Clara, o Matias não para de chorar. Gastei uma fortuna em babás, pediatras e ninguém conseguiu ajudar igual você. Durante o resto do voo, Marina virou professora. Ensinou Douglas como segurar Matias para evitar o refluxo, como identificar os diferentes tipos de choro quando o bebê estava com fome, sono ou desconforto. Olha, quando ele faz esse barulhinho aqui, Marina mostrou um pequeno gemido que Matias fazia. É sinal que ele vai fazer cocô. Se você trocar a posição assim, vai ser mais fácil para ele. Douglas absorvia tudo como uma esponja. Pela primeira vez em semanas, sentia que estava aprendendo algo útil sobre seu próprio filho. Você tem filhos? Ele perguntou. Não, mas trabalho na maternidade há 3 anos. Fico limpando os quartos e acabo vendo as enfermeiras ensinarem as mães. Aprendi muito só observando. Você parece saber mais que os médicos que eu paguei. Douglas disse com um sorriso amargo. Quando o avião começou a descer em Salvador, Matias ainda dormia tranquilo nos braços de Marina. Douglas olhou para ela com gratidão e desespero ao mesmo tempo. Marina, é Marina o seu nome, né? Isso mesmo, Marina Oliveira. Marina, eu sei que vai parecer loucura, mas eu preciso da sua ajuda. Posso te contratar como babá? Marina ficou surpresa com a proposta. Ela ganhava um salário mínimo como faxineira. Morava numa casa simples com a mãe diabética. A vida era apertada, mas honesta. Senhor, eu não tenho experiência oficial como babá. Eu só limpo o hospital. Marina, você foi a única pessoa que conseguiu acalmar meu filho. Em 3 semanas, ninguém conseguiu fazer o que você fez em 10 minutos. Douglas insistiu. Pago qualquer valor que você quiser. Marina hesitou. Era uma oportunidade incrível, mas cuidar de bebê era diferente de apenas observar. Eu não sei se sou qualificada. Por favor. A voz de Douglas estava carregada de emoção. Eu tô perdido. Não sei mais o que fazer. Preciso voltar a trabalhar, mas não posso deixar o Matias com qualquer pessoa. Você tem um jeito especial com ele. Marina olhou para Matias dormindo tranquilo. O bebê parecia tão pequeno, tão frágil sem a mãe. Como ela podia negar ajuda? Tá bem, mas só por algumas semanas, até o senhor encontrar uma babá qualificada de verdade. O rosto de Douglas se iluminou. Quanto você ganha no hospital? Marina ficou vermelha. Era constrangedor falar sobre o salário baixo, um salário mínimo. Eu pago 5 vezes mais, além de casa, comida e plano de saúde para você e sua mãe. Marina quase caiu da cadeira. 5 salários mínimos? Era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida. No aeroporto, Douglas chamou um carro de luxo. Marina nunca tinha andado num carro tão caro. Matias continuava dormindo no bebê conforto que Douglas tinha no carro. Durante o trajeto para a casa, Douglas contou um pouco sobre sua vida. Era dono de uma rede de hotéis, tinha crescido rico, mas nunca tinha imaginado que seria pai sozinho tão cedo. A Clara sempre quis ser mãe. Quando descobriu que estava grávida, ficou radiante. Mas o parto foi complicado. Ela teve aneurisma logo depois e, em poucas horas,
Ela se foi. Marina sentiu vontade de chorar. Conhecia essa dor do hospital. Já tinha visto muitas famílias receberem notícias ruins. O carro parou em frente a um portão enorme. Quando se abriu, Marina viu uma mansão como só tinha visto na televisão. Jardins enormes, piscina, uma casa que parecia um palácio. Nossa Senhora! Marina sussurrou sem conseguir se conter. Douglas sorriu pela primeira vez desde que ela o conheceu. Bem-vinda à sua nova casa, Marina. Mas quando eles estavam entrando na sala principal, ouviram o som de salto alto vindo da escada. Uma mulher elegante, de uns 38 anos, desceu rapidamente. Tinha cabelo loiro bem tratado, roupa de grife e uma expressão de surpresa que rapidamente virou irritação quando viu Marina. Douglas, quem é essa moça? A mulher que desceu a escada era Clarice Quintanilha, secretária executiva de Douglas há 10 anos. Ela tinha um porte elegante, roupas caras e um jeito de quem estava acostumada a mandar. Desde a morte de Clara, Clarice tinha as chaves da casa e vinha todos os dias ajudar Douglas com questões práticas. Clarice, essa é a Marina. Ela vai cuidar do Matias. Douglas explicou, notando a tensão no ar. Clarice olhou Marina de cima a baixo, reparando nas roupas simples, no jeito humilde. Depois olhou para Matias, dormindo tranquilo no colo da moça. Cuidar do Matias? Mas, Douglas, você não me falou nada sobre contratar alguém. E cadê as referências? A experiência? Clarice, eu explico depois. A Marina conseguiu acalmar o Matias no avião. Ele não chorou uma vez desde que ela pegou no colo. Clarice sentiu uma pontada de ciúme. Há 10 anos, ela era a única mulher importante na vida profissional de Douglas. Sempre foi apaixonada por ele, mas nunca teve coragem de se declarar. Quando ele se casou com Clara, Clarice se conformou em ser a secretária perfeita, sempre presente, sempre indispensável. Durante o casamento, Clarice fingia tolerar Clara, mas na verdade esperava pacientemente sua chance. Quando Clara morreu, Clarice viu a oportunidade perfeita. Seria o ombro amigo, ajudaria com Matias e gradualmente conquistaria o coração de Douglas. Só que agora aparecia essa Marina do nada, estragando todos os planos. Douglas, você tem certeza? Ela parece muito jovem e sem experiência. Marina se sentiu desconfortável. Percebia que Clarice não gostava dela, mas não entendia por quê. Dona Clarice, eu trabalho numa maternidade há 3 anos. Sei cuidar de bebê, sim. Numa maternidade fazendo o que exatamente? Clarice perguntou com um sorriso falso. Marina ficou vermelha. Sou faxineira, mas sempre observei as enfermeiras. Clarice riu com desdém. Ah, entendi. Faxineira. Douglas, você tem certeza que pode confiar numa desconhecida com seu filho? Douglas ficou incomodado com o tom de Clarice. Clarice, chega. A Marina salvou meu dia hoje. O Matias finalmente parou de chorar. Nesse momento, Matias acordou nos braços de Marina. Em vez de chorar, ele abriu os olhinhos e olhou para ela com curiosidade. Marina sorriu e conversou baixinho com ele. Oi, Matias. Dormiu bem, meu amor? O bebê esboçou um sorriso. Douglas ficou emocionado. Fazia semanas que não via o filho sorrir. Tá vendo, Clarice? Olha como ele fica bem com ela. Clarice observou a cena com raiva crescente. Como uma simples faxineira tinha conseguido algo que ela, mulher educada e sofisticada, não conseguiu. Bom, se você tem certeza... Clarice falou com um sorriso forçado. Só espero que você tenha escolhido bem. Marina passou os dias seguintes conhecendo a casa e estabelecendo uma rotina com Matias. Acordava cedo, preparava a mamadeira na temperatura certa, dava banho com cuidado, fazia massagem na barriguinha dele quando tinha cólica. Pela primeira vez, desde a morte de Clara, Matias dormiu a noite toda. Douglas acordou assustado porque não ouviu choro, mas encontrou Marina no quarto do bebê, organizando as roupinhas. Ele dormiu a noite inteira?
Douglas perguntou incrédulo. Dormiu sim. Agora que a gente acertou a posição e os horários, ele está mais tranquilo. Douglas olhou para o filho dormindo tranquilo no berço. Parecia outro bebê, saudável, relaxado, em paz. Marina, eu não sei como te agradecer. Não precisa agradecer. Eu só fiz meu trabalho. Mas Clarice observava tudo de longe. A cada dia, via Douglas mais impressionado com Marina, mais grato, mais próximo. E isso a deixava furiosa. Uma noite, quando Marina estava no quarto de Matias, cantando uma canção de ninar baixinho, Clarice ficou na porta observando. O bebê olhava para Marina com adoração, e Douglas estava na porta ao lado dela, sorrindo. Ela tem uma voz bonita, Douglas comentou baixinho. Clarice concordou com os dentes cerrados. Muito adequada para uma faxineira. Quando Douglas foi dormir, Clarice ficou mais alguns minutos observando Marina. A moça tinha um jeito especial com Matias, isso ela tinha que admitir. Mas Clarice não ia deixar uma intrusa destruir seus planos de 10 anos. Vou acabar com essa aproveitadora, Clarice sussurrou para si mesma, pegando o celular. Douglas é meu, sempre foi meu. Nas semanas seguintes, Marina transformou completamente a rotina de Matias. O bebê não apenas parou de chorar, mas começou a ganhar peso, a sorrir, a interagir. Estava virando uma criança saudável e feliz. Douglas ficava maravilhado vendo o progresso do filho. Matias reconhecia a voz de Marina, se acalmava quando ela chegava perto, sorria quando ela conversava com ele. Marina, você fez milagres com ele, Douglas disse numa manhã, vendo Matias sorrindo no berço. Ele só precisava de carinho e rotina. Bebê precisa se sentir seguro. As conversas entre eles foram ficando mais frequentes, principalmente à noite, quando Matias acordava para mamar. Marina preparava a mamadeira. Douglas ficava conversando com ela na cozinha enquanto esquentava o leite. Você sempre quis trabalhar com bebês? Douglas perguntou numa dessas madrugadas. Na verdade, meu sonho é fazer faculdade de enfermagem, mas não tenho dinheiro para estudar. Por que enfermagem? Marina sorriu. Desde pequena, eu sempre quis cuidar das pessoas. Minha mãe é diabética, então eu aprendi cedo a cuidar dela. No hospital, eu vejo as enfermeiras fazendo a diferença na vida das pessoas. Queria ser como elas. Douglas ficou impressionado com a simplicidade e honestidade de Marina. Ela tinha sonhos grandes, mas os pés no chão. Era trabalhadora, dedicada, carinhosa. E sua família? É só você e sua mãe? Meu pai foi embora quando eu era pequena. Sempre foi eu e ela contra o mundo. Douglas sentiu admiração por Marina. Aos 25 anos, ela sustentava a mãe, trabalhava duro e ainda tinha tempo para ser carinhosa e gentil. Essas conversas não passaram despercebidas por Clarice. Ela notou que Douglas chegava mais tarde do trabalho, passava mais tempo em casa, sorria mais. E sempre que ela chegava na cozinha, encontrava os dois conversando. Foi aí que Clarice decidiu agir. Primeiro, começou com sabotagens sutis. Quando Marina deixava o celular carregando na cozinha, Clarice apagava as mensagens de Douglas, perguntando como Matias estava. Quando Douglas mandava recados carinhosos, elogiando o trabalho de Marina, Clarice interceptava. Marina começou a achar estranho. Douglas parecia mais distante durante o dia, mas à noite voltava a ser gentil. Ela não entendia a mudança de humor. Clarice também começou a plantar pequenas sementes de dúvida. Douglas, você não acha perigoso confiar tanto numa pessoa que você conhece há tão pouco tempo? Clarice disse um dia no escritório. Como assim, Clarice? Não sei, é que ela tem acesso à casa toda, conhece sua rotina, sabe quando você sai e volta. Clarice, a Marina é uma pessoa honesta. Você está vendo como ela cuida bem do Matias. Eu vejo.
Só acho que você devia ser mais cuidadoso. Pessoas humildes às vezes se aproveitam da generosidade dos patrões. Douglas ficou incomodado com o comentário. A Marina não é assim. Claro que não, querido. Eu só me preocupo com você e com o Matias. Mas as palavras de Clarice ficaram na cabeça de Douglas. Ele começou a reparar em pequenos detalhes. Marina conhecia bem a casa, sabia onde estava cada coisa, tinha acesso ao quarto dele. Uma noite, Clarice decidiu dar o próximo passo. Pegou o telefone e discou um número. Alô, Cláudia. É a Clarice. Preciso de um favor. Lembra que você já fez teatro? Então preciso que você se passe por uma antiga patroa de uma tal Marina Oliveira. Vou te explicar o que você tem que falar. Clarice sorriu enquanto elaborava seu plano. Ia acabar com Marina aos poucos, sem que Douglas percebesse que estava sendo manipulado. Era questão de tempo até ele enxergar que Marina não prestava. Na manhã seguinte, quando Douglas estava no escritório revisando contratos, o telefone tocou. Senhor Douglas, preciso falar com o senhor sobre uma funcionária sua, uma tal de Marina Oliveira. Douglas ficou alerta. O que a senhora quer falar sobre a Marina? Olha, senhor Douglas, eu não gosto de falar mal das pessoas, mas acho que o senhor precisa saber. Essa Marina já trabalhou aqui em casa como doméstica. Tive problemas com ela. O coração de Douglas disparou. Seria verdade? Marina parecia tão honesta, tão confiável. Que tipo de problemas? Sumiram algumas coisas da casa quando ela trabalhava aqui. Nada muito caro, mas, enfim, tive que dispensar ela. Douglas desligou o telefone perturbado. Seria possível que ele tivesse se enganado tanto sobre Marina? Ela parecia tão sincera, cuidava tão bem do Matias, mas a dúvida estava plantada. E Clarice sabia que era só questão de tempo até ela crescer e destruir a confiança entre Douglas e Marina. Marina voltou para casa depois que Douglas ligou desesperado. Matias se acalmou nos braços dela em poucos minutos, e Douglas percebeu que tinha cometido um erro terrível ao deixá-la ir embora. Marina, fica essa noite pelo menos, Douglas pediu. Amanhã a gente conversa sobre você voltar de vez. Marina hesitou, ainda magoada, mas quando viu Matias sorrindo para ela, não teve coragem de negar. Tá bom, fico essa noite. Na manhã seguinte, a ligação que Douglas tinha recebido no escritório não saía da cabeça dele. Uma ex-patroa de Marina falando sobre coisas que sumiram? Não fazia sentido com a pessoa que ele conhecia, mas a dúvida estava lá, pequena, incomodando. Douglas decidiu fazer um teste discreto. Deixou uma pulseira cara de Clara em cima da cômoda do quarto. Se Marina realmente roubasse, talvez... 2 dias se passaram. A pulseira continuava no mesmo lugar. Douglas suspirou aliviado. Que bobagem ele tinha feito. Como pôde desconfiar de Marina? Mas mesmo assim, uma pequena dúvida ficou. E se a ex-patroa estivesse falando a verdade? E se Marina só não tinha pegado a pulseira porque sabia que era um teste? Marina, ele a chamou na cozinha enquanto ela esquentava a mamadeira de Matias. Tudo bem? Você tá meio quieta hoje. Tô bem sim, Sr. Douglas, só um pouco cansada. Marina tinha notado que Douglas estava diferente, mais observador, meio distante. Será que tinha feito alguma coisa errada? Posso te perguntar uma coisa? Pode. Douglas hesitou. Você já trabalhou em casa de família antes de vir para cá? Marina ficou tensa. Não gostava de lembrar daquela época. Já, mas faz tempo. Por quê? Só curiosidade. Como foi? Marina suspirou. Não foi muito bom. A patroa vivia inventando que eu tinha feito coisa errada, sabe? Dizia que eu mexia nas coisas dela, que não limpava direito, por isso prefiro trabalhar no hospital. O coração de Douglas acelerou. Era exatamente o que a mulher no telefone tinha falado. Que tipo de coisa ela acusava você? Ah, bobagem. Diz que sumiu um brinco, depois uma pulseira.
Sempre inventava alguma coisa. Gente rica às vezes fica meio paranoica com o empregado. Douglas se sentiu atingido. Ele era gente rico e agora estava sendo paranoico com Marina. Mas ao mesmo tempo, a versão de Marina batia com a ligação. Talvez ela não fosse tão vítima assim. Clarice chegou na cozinha naquele momento. Oi, gente. Sobre o que vocês estavam conversando? A Marina estava contando sobre um emprego anterior. Douglas explicou. Ah, é? E como foi? Marina não queria repetir a história, mas Clarice insistiu com o olhar. Foi complicado. A patroa me acusava de roubar. Clarice fez cara de surpresa. Nossa, que situação chata, mas essas coisas acontecem mesmo, né? Às vezes a gente confia nas pessoas e... Clarice, Douglas cortou, incomodado com o tom dela. Desculpa, não quis dizer nada. Só acho que a Marina fez bem em sair de lá. Mas a semente da dúvida estava plantada. Clarice sabia exatamente o que estava fazendo. Naquela noite, Marina notou que Douglas ficou mais tempo no escritório depois do jantar. Quando desceu para pegar água, o encontrou mexendo no computador. Senhor Douglas, tá trabalhando até agora? Douglas fechou rapidamente o computador. Estava tentando encontrar informações sobre a ex-patroa de Marina, mas não conseguiu achar nada. Ainda tem uns e-mails para responder. Marina achou estranho. Douglas nunca escondia o que estava fazendo no computador. Quer que eu esquente um café para o senhor? Não precisa, obrigado. Marina subiu para o quarto com uma sensação ruim. Algo estava diferente, mas ela não conseguia identificar o quê. Na semana seguinte, Douglas continuou observando Marina de perto. Ela fazia tudo certinho. Cuidava bem de Matias, mantinha a casa organizada, nunca mexia em nada que não devia. Mas Clarice estava sempre por perto, fazendo comentários sutis. Douglas, você reparou que a Marina conhece muito bem a casa? Sabe onde você guarda tudo? Claro que sabe, Clarice. Ela trabalha aqui. Mas é estranho como ela se familiarizou rápido, né? Parece que já conhecia o jeito da casa. Douglas tentava ignorar, mas os comentários iam se acumulando na cabeça dele. Marina, por sua vez, começou a reparar em pequenas coisas estranhas. Mensagens que ela tinha certeza que Douglas tinha mandado, mas que não estavam no celular. Recados que sumiam. Às vezes tinha a impressão de que alguém mexia nas coisas do quarto dela. Uma tarde, enquanto Marina levava a mãe no médico, Clarice colocou seu plano em prática. Entrou no quarto de Marina e abriu a gaveta da cômoda. Lá dentro, entre as roupas íntimas, escondeu o colar de pérolas que Clara usou no casamento. No dia seguinte, Clarice chegou na casa na hora do almoço com cara de quem não queria estar ali. Douglas, você tem um minutinho? Preciso falar uma coisa difícil. Claro. Aconteceu alguma coisa? Clarice suspirou fundo. É sobre a Marina. Olha, eu odeio ter que falar isso, mas eu acho que encontrei o colar da Clara. Douglas ficou tenso. Onde? No quarto da Marina. Vi sem querer quando estava passando no corredor e a gaveta estava meio aberta. O mundo de Douglas desabou. Tem certeza? Douglas, eu não queria acreditar, mas vi com meus próprios olhos. Douglas sentiu uma mistura de raiva e decepção. Como Marina pôde fazer isso? Mas espera, Clarice, se você só viu de longe, pode ter se enganado. Douglas, eu conheço esse colar. A Clara usou no casamento de vocês. É impossível confundir. Clarice estava certa. Douglas precisava confrontar Marina, mas com inteligência. Chama ela aqui. Vou perguntar sobre o colar primeiro, ver a reação dela. Quando Marina chegou da farmácia onde tinha ido comprar remédio para a mãe, Douglas a chamou na sala. Marina, preciso te perguntar uma coisa. Claro, Sr. Douglas. Você viu o colar de pérolas da Clara em algum lugar? Aquele que ela usou no nosso casamento? Marina pensou por alguns segundos. Não lembro de ter visto, não. O senhor perdeu? Faz semanas que estou procurando.
Marina se ofereceu imediatamente. Quer que eu ajude a procurar? Posso dar uma olhada nos lugares que a senhora Clara costumava deixar as joias. A disposição em ajudar deixou Douglas ainda mais confuso. Se ela tinha roubado, por que se oferecia para procurar? Não precisa agora, mas se você vir, me avisa. Lógico. Quando Marina subiu para o quarto para guardar a bolsa, Douglas esperou uns minutos e subiu atrás com Clarice. Marina. Oi, senhor Douglas. Precisa de alguma coisa? Posso entrar um minutinho? Quero te fazer uma pergunta. Pode sim. Douglas entrou no quarto com Clarice atrás. Marina estava tirando os sapatos. Marina, eu preciso ser direto. Você pegou o colar da Clara? Marina levou um susto. Como assim? Senhor Douglas, eu nunca pegaria nada que não fosse meu. Então, você não se importa se eu der uma olhada aqui? Marina ficou sem entender, mas concordou. Claro que não. Pode procurar onde quiser. Douglas foi direto na gaveta que Clarice tinha indicado. Abriu e lá estava o colar de pérolas brilhando entre as roupas de Marina. O silêncio no quarto foi pesado. Marina olhou para o colar como se tivesse visto um fantasma. Meu Deus! Eu não sei como isso veio parar aqui. Não sabe? Douglas perguntou com a voz dura. Marina estava em choque. Senhor Douglas, eu juro pela minha mãe, eu não peguei esse colar. Alguém colocou aqui. Marina, Clarice se aproximou fingindo pena. É melhor você contar a verdade. Todo mundo passa dificuldade, todo mundo erra. Eu não peguei nada, Marina gritou com lágrimas escorrendo. Porque eu ia roubar uma coisa da sua esposa. Eu nem conheci ela. Douglas queria acreditar, mas o colar estava ali. Como você explica isso na sua gaveta? Não sei explicar, mas eu sei que alguém plantou isso aqui. Douglas balançou a cabeça. Marina, eu confiei em você. Deixei você cuidar do meu filho e você rouba uma lembrança da minha esposa morta. Marina soluçava. Eu não roubei. Senhor Douglas, por favor, acredite em mim. Mas Douglas estava cego de decepção e saiu do quarto sem olhar para trás. Douglas desceu para a sala com Clarice atrás, deixando Marina chorando no quarto. Douglas, eu sinto muito. Queria estar errada. Douglas estava dividido. Uma parte dele ainda não conseguia acreditar que Marina tinha roubado. Ela parecia tão desesperada, tão sincera na negação. Mas o colar estava lá. Como explicar? Clarice, o que eu faço? Não posso demitir ela agora, o Matias está muito apegado. Douglas, você não pode manter uma ladra na sua casa. E se ela pegar outras coisas? E se ela fizer alguma coisa com o Matias? Marina jamais faria mal para o Matias. Você também achava que ela jamais roubaria. Clarice tinha razão. Se Marina era capaz de roubar, do que mais ela seria capaz? Mas Douglas não conseguiu demitir Marina naquele dia. Decidiu observar, manter distância, ver como ela se comportava. Marina ficou arrasada. Não conseguia entender como aquele colar tinha parado no quarto dela. Tentou se lembrar se tinha deixado a porta aberta, se alguém tinha entrado quando ela não estava. Nos próximos dias, Douglas tratou Marina com frieza. Não conversava mais de noite quando Matias acordava. Não perguntava como tinha sido o dia. Mal falava bom dia. Marina sentia a mudança e ficava cada vez mais triste. Tentou algumas vezes puxar conversa, mas Douglas se esquivava. Senhor Douglas, o Matias hoje comeu toda a papinha. Tá crescendo bastante. Que bom, Douglas respondia sem olhar para ela. Marina não sabia mais o que fazer para reconquistar a confiança dele. Clarice observava tudo satisfeita. Seu plano estava funcionando. Mas queria acelerar as coisas. Uma noite, quando Marina estava dando banho em Matias, Clarice aproveitou que Douglas estava no escritório e foi na cozinha. Pegou as vitaminas do bebê e colocou algumas gotas de laxante infantil suave dentro do vidro. Nada perigoso, só o suficiente para deixar Matias com dor de barriga. Na manhã seguinte, Marina deu a vitamina para Matias como sempre fazia. Meia hora depois, o bebê começou a chorar muito.
Ela tentou acalmar, mas ele estava claramente com dor. O que foi, Matias? Tá com dorzinha? Marina fez massagem na barriguinha, mudou ele de posição, mas nada adiantava. Matias chorava sem parar. Clarice chegou na cozinha. Nossa, por que o Matias está chorando assim? Não sei. Ele estava bem, aí do nada começou a chorar. Acho que é cólica. Clarice pegou Matias no colo e usou uma técnica que conhecia bem. Massagem específica para dor de barriga. O bebê se acalmou um pouco. Parece que melhora com essa massagem. Você fez alguma coisa diferente hoje? Marina pensou. Não, fiz tudo igual sempre. Só dei a vitamina... Que vitamina? A do pediatra. A mesma de sempre. Clarice fingiu preocupação. Marina, você tem certeza que deu a quantidade certa? Vitamina demais pode dar dor de barriga. Marina ficou desesperada. Claro que dei certo. Eu sempre dou 3 gotinhas. Mas Clarice plantou a dúvida. Às vezes, quando a gente está preocupada com outras coisas, acaba se distraindo. Quando Douglas chegou do trabalho e soube que Matias tinha passado mal, ficou preocupado. Como assim passou mal? Teve muita cólica depois que tomou a vitamina, Clarice explicou. A Marina disse que deu a quantidade normal, mas... Mas o quê? Douglas, não quero acusar ninguém, mas será que ela não está distraída por causa da situação do colar? Às vezes, quando a gente tem a cabeça em outro lugar, acaba errando. Douglas olhou para Marina, que estava tentando acalmar Matias. Marina, você tem certeza absoluta que deu a vitamina na dosagem certa? Tenho, Sr. Douglas. Sempre dou 3 gotinhas, como o médico falou. Mas Douglas já não acreditava mais. A Marina que ele conhecia não roubaria um colar. Mas a Marina que ele conhecia talvez nunca tivesse existido. Marina percebeu a desconfiança nos olhos dele e seu coração se partiu um pouco mais. Nos dias seguintes, Marina tentou provar sua competência redobrando os cuidados com Matias. Mas Clarice estava sempre por perto, observando, comentando, plantando mais dúvidas. Marina, você tem certeza que essa mamadeira está na temperatura certa? Tenho, dona Clarice. Sempre testo no pulso. É que o Matias fez cara feia quando começou a tomar. Talvez tivesse um pouco quente. Comentários assim aconteciam o tempo todo. Marina começou a duvidar até de si mesma. Enquanto isso, Marina tentou entender como o colar foi parar no quarto dela. Ligou para algumas amigas perguntando se conheciam algum detetive barato que pudesse investigar. Mas com o salário que ganhava, não conseguia pagar uma investigação. Tentou também ligar para o banco para perguntar sobre cartão de crédito falso que cobradores poderiam mencionar. Mas sempre que pegava o telefone, alguém interrompia. Clarice chegava, Matias chorava, Douglas precisava de alguma coisa. Clarice estava percebendo que Marina tentava investigar e decidiu acelerar o plano. Num sábado de manhã, contratou 2 atores para se passarem por cobradores. Como secretária de Douglas, Clarice tinha acesso a todos os documentos de Marina do processo de contratação. CPF, endereço antigo, nome da mãe. Douglas estava tomando café quando a campainha tocou insistentemente. Marina foi atender. Do lado de fora estavam 2 homens com cara séria. A senhora é Marina Oliveira? Sou... Por quê? A senhora deve R$ 4.000 no cartão Visa do Banco Popular. Viemos cobrar. Marina ficou sem entender. Deve ter engano. Eu nem tenho conta nesse banco. Não tem engano, não. Olha aqui. O homem mostrou uns papéis. Marina Oliveira, CPF tal, mãe Neuza Oliveira, é a senhora. Mas eu não devo nada. Os homens começaram a falar alto de propósito. A senhora acha que pode se esconder atrás de patrão rico? Dívida é dívida. Douglas ouviu a confusão e apareceu. Qual o problema? O senhor é patrão dela? Então precisa saber que sua empregada deve 4.000 no cartão e não quer pagar. Marina estava desesperada. Senhor Douglas, eu não devo nada. Isso deve ser golpe.
Mas os homens tinham documentos que pareciam verdadeiros, com todos os dados corretos de Marina. A senhora tem uma semana para quitar, senão vai para o SPC e para o advogado. Depois que eles foram embora, Douglas ficou constrangido. Os vizinhos tinham visto a confusão. Marina, que história é essa? Senhor Douglas, eu juro que não sei de nada. Deve ser erro ou alguém usou meus documentos para fazer cartão. Douglas queria acreditar. Mas depois do colar, depois do problema com a vitamina, agora cobradores na porta. Marina, tá acontecendo coisa demais na sua vida ultimamente. Eu sei que tá parecendo estranho, mas eu não fiz nada errado. Marina olhou em volta e viu Clarice chegando com cara de preocupação. Nossa, o que aconteceu? Ouvi gritaria. Uns homens vieram cobrar uma dívida da Marina, Douglas explicou. Que dívida? Eu não tenho dívida nenhuma, dona Clarice. Clarice fez cara de quem acreditava. Claro que não, Marina. Deve ser golpe mesmo. Quer que eu te ajude a resolver? Conheço um advogado que pode verificar se é fraude. Obrigada, aceito qualquer ajuda. Mas por dentro, Clarice estava comemorando. Nos dias seguintes, Clarice continuou com os ataques. Contratou uma mulher para ligar dizendo que Marina devia numa loja de roupas. Fez aparecer um panfleto falso debaixo da porta dizendo que Marina não tinha pagado um conserto de celular. Marina estava ficando maluca. Tentou ir nos lugares que supostamente devia dinheiro para provar que nunca tinha estado lá. Mas sempre que saía, Clarice fazia comentários para Douglas. Que estranho a Marina sair tanto esses dias, né? Tá sempre resolvendo alguma coisa na rua. Douglas começou a desconfiar até das tentativas de Marina de se explicar. Uma noite, Marina estava no limite. Tinha passado o dia todo tentando resolver os problemas das dívidas falsas e não conseguia dormir direito há dias. Senhor Douglas, ela o encontrou na cozinha. Eu preciso falar com o senhor. Pode falar. Eu sei que o senhor não está mais confiando em mim. Sei que, com tudo isso que está acontecendo, deve parecer que eu sou uma pessoa problemática. Douglas ficou calado. Mas eu quero que o senhor saiba que eu não fiz nada do que estão falando. Não roubei o colar, não devo dinheiro em lugar nenhum e jamais faria alguma coisa que machucasse o Matias. Marina, deixa eu terminar. Eu sei que parece muita coincidência. Eu também acho estranho. É como se alguém quisesse me prejudicar. Marina olhou para Douglas esperando alguma reação. Quem ia querer te prejudicar? Marina hesitou. Sua suspeita era Clarice, mas não tinha como provar. Não sei. Talvez alguém que não gosta de mim. Mas por que alguém faria isso? Marina não soube responder. Como explicar que achava que Clarice estava sabotando ela sem parecer louca? Esqueça, Sr. Douglas. Deve ser só azar mesmo. Mas Douglas ficou frustrado. Sentia que Marina escondia alguma coisa. Naquela madrugada, Marina tomou uma decisão. Não aguentava mais viver sob suspeita. Não conseguia mais suportar os olhares de desconfiança. Mesmo amando Matias como um filho, mesmo precisando do emprego, ia embora. Pelo menos assim, teria sua dignidade de volta. Na manhã seguinte, Marina desceu com uma mala pequena. Douglas estava na cozinha tomando café quando a viu. Marina, vai viajar? Marina respirou fundo. Tinha ensaiado a conversa, mas na hora estava difícil. Senhor Douglas, preciso falar uma coisa importante. Douglas viu a seriedade no rosto dela. Senta aqui. Quer um café? Não, obrigada. Senhor Douglas, eu vou embora. Como assim? Marina tentou não chorar. Eu sei que o senhor não confia mais em mim. Sei que acha que eu roubei o colar, que estou mentindo sobre as dívidas, que não cuido bem do Matias. Marina, eu nunca disse isso. Não precisou dizer. Eu vejo no jeito que o senhor me trata agora. Antes a gente conversava. O senhor sorria quando chegava em casa. Agora mal fala comigo. Douglas ficou calado porque sabia que ela estava certa. Marina, Senhor Douglas, eu não fiz nada do que estão falando. Mas eu entendo que é difícil acreditar em mim com tanta coisa acontecendo.
Então é melhor eu sair. Douglas se sentiu dividido. Uma parte dele se sentia aliviada. Não teria mais que lidar com as dúvidas. Mas outra parte ficou triste. E o Matias? Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Essa é a parte mais difícil. Eu amo aquele bebê como se fosse meu filho. Mas não posso ficar num lugar onde acham que sou ladra. Douglas ficou em silêncio por um momento. Marina, talvez a gente possa conversar melhor, tentar resolver. Não adianta, Sr. Douglas. A confiança, quando quebra, é difícil de consertar. Marina se levantou. Onde você vai ficar? Como vai se sustentar? Vou voltar para o hospital. Já liguei para minha chefe. Ela disse que tem vaga. E sua mãe? A gente se vira. Sempre se virou. Marina foi em direção à escada. Só vou me despedir do Matias e vou embora. Douglas ficou na cozinha, ouvindo Marina subir. Parte dele queria correr atrás, pedir para ela ficar, mas o orgulho e as dúvidas falaram mais alto. No quarto, Marina encontrou Matias acordado no berço, brincando com um chocalho. Quando viu ela, o bebê sorriu e esticou os bracinhos. Oi, meu amor, Marina falou com a voz embargada. A tia Marina vai ter que ir embora, tá bom? Mas você vai ficar bem. Seu papai te ama muito. Marina pegou Matias no colo e o beijou na testa. Você vai crescer forte e saudável. Vai ser um menino lindo. E se um dia você lembrar da tia Marina, lembra que ela te amou muito. Marina colocou Matias de volta no berço e saiu correndo. Se ficasse mais um minuto, não ia conseguir ir embora. Douglas ouviu a porta da frente fechar. Marina tinha ido embora de verdade. No primeiro dia, Douglas achou que daria conta. Chamou uma babá temporária para cuidar de Matias, enquanto procurava alguém definitivo. Mas Matias estranhou imediatamente. Chorou quando a nova babá tentou dar banho, não quis mamar, ficou agitado o dia inteiro. Douglas tentou acalmar o filho na hora do jantar. Matias, a Marina foi embora, mas você tem o papai aqui. Mas Matias só chorava mais. No segundo dia, foi pior. Matias mal dormiu à noite e chorou quase sem parar durante o dia. Douglas tentou todas as técnicas que Marina tinha ensinado, mas não funcionava. No terceiro dia, Douglas estava exausto. Matias não comia direito, não dormia direito, parecia doente de tanto chorar. A babá temporária pediu demissão porque não estava aguentando. No quarto dia, Clarice apareceu na casa e encontrou Douglas no limite, segurando Matias, que chorava há horas. Meu Deus, Douglas, o que está acontecendo? O Matias não para de chorar desde que a Marina foi embora. Acho que ele sente falta dela. Clarice fingiu preocupação. Coitadinho. Mas vai passar, Douglas. Criança esquece rápido. E Clarice já faz 4 dias, ele não está esquecendo. Douglas olhou para o filho. Matias estava pálido, tinha olheiras, parecia ter emagrecido. Clarice, e se eu tiver me enganado sobre a Marina? Clarice sentiu um frio na barriga. Como assim enganado? E se ela realmente não tiver roubado? E se alguém plantou o colar mesmo? Douglas, o colar estava no quarto dela. Mas ela parecia tão surpresa. E as dívidas apareceram todas de uma vez só, não acha estranho? Essas coisas acontecem, Douglas. Douglas balançou a cabeça. Não sei, Clarice. Talvez eu tenha sido muito duro com ela. Clarice viu que estava perdendo o controle da situação. Douglas, você está cansado, está confundindo as coisas. A Marina mostrou quem realmente é. Mas Douglas não estava convencido. Olhou para o filho chorando e tomou uma decisão que assustou Clarice. Clarice, vou ligar para Marina. Douglas, não faz isso. Meu filho está sofrendo. Se ela pode ajudar, vou pedir ajuda. Douglas pegou o telefone com as mãos tremendo e discou. Alô? Marina, é o Douglas. Silêncio do outro lado. Marina, eu sei que você deve estar brava comigo, mas eu preciso da sua ajuda. O Matias não para de chorar desde que você foi embora. Marina hesitou. Ainda estava magoada,
Mas quando ouviu Matias chorando no fundo da ligação, o coração dela apertou. Eu vou aí. Meia hora depois, Marina tocou a campainha. Douglas abriu com Matias no colo, os dois parecendo exaustos. Obrigado por vir. Marina pegou Matias nos braços sem falar nada. Em 5 minutos, usando as técnicas que ela conhecia, o bebê se acalmou e adormeceu. Douglas sentiu lágrimas nos olhos. Ele sente falta de você. Douglas admitiu baixinho. E eu também. Marina segurou Matias no colo, sentindo como o bebê tinha emagrecido nesses 4 dias. O menino dormia tranquilo pela primeira vez, desde que ela tinha ido embora, mas estava visivelmente abatido. Olha só como ele está magrinho, Marina murmurou, passando a mão no rostinho de Matias. Douglas observou os dois e sentiu uma pontada de culpa. Marina, ele não comeu quase nada esses dias. Não quis mamar direito, não aceitava papinha. Coitadinho, bebê sente muito quando muda a rotina. Marina olhou ao redor da sala. Tudo continuava igual, mas ela se sentia diferente. Mais desconfiada, mais cautelosa. Senhor Douglas, eu vim só para ajudar com o Matias. Depois eu vou embora de novo. Marina, por favor, a gente precisa conversar. Não tem nada para conversar. O senhor deixou bem claro o que pensa de mim. Douglas baixou a cabeça. Marina, eu sei que cometi erros. Erros? O senhor me acusou de ser ladra, me humilhou na frente dos vizinhos, me fez sentir como lixo. A raiva que Marina tinha guardado durante esses dias finalmente saiu. Eu cuidei do seu filho como se fosse meu. Acordei de madrugada, fiz ele parar de chorar, ensinei o senhor como cuidar dele, e como o senhor me pagou, me tratando como criminosa. Douglas estava vendo a dor real nos olhos de Marina. Marina! Não, senhor Douglas, eu não vou fingir que está tudo bem só porque o Matias precisa de mim. Então por que você veio? Marina olhou para o bebê dormindo. Porque ele não tem culpa dos problemas dos adultos. Mas quando ele melhorar, eu vou embora de novo. Douglas ficou calado. Sabia que merecia cada palavra dura que Marina estava falando. Nesse momento, Clarice apareceu na porta da sala. Quando viu Marina ali, com Matias no colo, a expressão dela mudou por uma fração de segundo. De surpresa para irritação, depois rapidamente para um sorriso forçado. Douglas, a Marina está aqui? Eu chamei ela para ajudar com o Matias. Clarice forçou ainda mais o sorriso. Ah, que bom! Emergência, né? Criança doente é sempre preocupante. Marina reparou na mudança rápida de expressão de Clarice. Alguma coisa no jeito dela não estava certo. Oi, dona Clarice! Oi, Marina. Que bom que você pôde vir ajudar em momento tão delicado. O jeito que Clarice falou delicado soou estranho para Marina. Bom, já que vocês estão resolvendo as coisas e o Matias está melhor, eu vou indo, Clarice disse. Douglas, a gente conversa amanhã no escritório. Na verdade, Clarice, acho que vou trabalhar de casa uns dias, para ficar perto do Matias. Clarice ficou visivelmente incomodada com essa informação. Ah, tá bom então. Qualquer coisa me liga. Depois que Clarice saiu, Marina ficou pensativa. Alguma coisa no comportamento dela tinha sido estranha, muito estranha. Senhor Douglas, posso perguntar uma coisa? Claro. Marina hesitou, mas decidiu arriscar. Como a dona Clarice conseguiu as chaves da casa? Douglas achou a pergunta meio fora de contexto. Eu dei para ela depois que a Clara morreu. Por quê? Só curiosidade, Marina mentiu. Mas não era só curiosidade. Marina estava começando a conectar algumas coisas na cabeça. Clarice com acesso total à casa, sempre aparecendo nas horas certas, sempre pronta com explicações. Marina, você vai ficar pelo menos essa noite? Marina olhou para Matias. Vou ficar. Mas amanhã a gente conversa sobre o futuro. Na manhã seguinte, Marina acordou cedo e preparou o café da manhã para Matias. O bebê comeu melhor que nos últimos dias, mas ainda estava fraquinho. Douglas desceu e encontrou Marina dando mamadeira para o filho.
Como ele passou a noite? Melhor, acordou só uma vez. Douglas se serviu de café e ficou observando Marina cuidar de Matias. Como tinha sido idiota de duvidar dela. Marina, sobre tudo o que aconteceu... Eu quero que você saiba que no fundo eu sempre soube que você era inocente. Marina parou de dar a mamadeira. Se sabia, por que me tratou daquele jeito? Douglas suspirou. Porque as evidências pareciam tão reais. Que evidências, Sr. Douglas? Um colar que apareceu do nada no meu quarto? Tinha também a ligação da sua ex-patroa. Marina franziu a testa. Que ligação? Douglas percebeu que nunca tinha contado isso para Marina. Uma mulher ligou no meu escritório dizendo que você tinha trabalhado na casa dela e que tinha roubado umas joias. Marina ficou boquiaberta. E o senhor acreditou numa ligação anônima? Não era anônima. Ela disse o nome, sabia detalhes sobre você. Senhor Douglas, eu só trabalhei numa casa de família na minha vida. Foi há 3 anos e saí porque a patroa não gostava de mim. Mas nunca roubei nada. Douglas começou a ficar desconfortável. Se Marina estava falando a verdade, então alguém tinha mentido para ele. A mulher disse que você tinha roubado um brinco e uma corrente. Isso é mentira. Quem era essa mulher? Ela disse que se chamava Cláudia Santos. Marina balançou a cabeça. Senhor Douglas, minha ex-patroa se chamava Marília Costa. Nunca trabalhei para nenhuma Cláudia Santos. O estômago de Douglas afundou. Se a ligação era falsa, então alguém tinha armado contra Marina. Douglas, posso entrar? Clarice apareceu na porta da cozinha. Marina reparou que ela sempre chegava na hora das conversas importantes. Claro, Clarice. Quer um café? Quero sim. Como o Matias está hoje? Melhor, Marina respondeu seca. Clarice serviu café para si mesma e sentou à mesa. Marina, que bom que você voltou. O Douglas ficou tão preocupado esses dias. É mesmo? Marina perguntou, olhando para Douglas. Claro que sim, Clarice continuou. Ele não conseguia nem trabalhar direito, só pensava no Matias. Marina achou estranho Clarice falar por Douglas. Dona Clarice, a senhora conhece alguma Cláudia Santos? Clarice quase derrubou a xícara de café. Cláudia Santos? Por quê? Porque parece que ela ligou para o Sr. Douglas falando mal de mim, só que eu nunca trabalhei para nenhuma Cláudia Santos. Clarice recuperou a compostura rapidamente. Ah, deve ser algum engano. Ou alguém querendo se passar por ex-patroa sua para causar problema. Exato, Marina disse, observando Clarice atentamente. Alguém que conhecesse meus dados pessoais e quisesse me prejudicar. Clarice ficou ligeiramente tensa. Mas quem faria uma coisa dessas? Boa pergunta, dona Clarice. Quem mesmo? O clima na cozinha ficou pesado. Douglas sentia que havia uma conversa paralela acontecendo que ele não estava entendendo. Bom, eu preciso ir resolver umas coisas no escritório, Clarice disse, levantando rapidamente. Douglas, qualquer coisa me liga. Depois que Clarice saiu, Marina ficou pensativa. Senhor Douglas, posso perguntar mais uma coisa? Pode. A dona Clarice já se declarou para o senhor? A pergunta pegou Douglas desprevenido. Como você sabe disso? Então, ela já se declarou mesmo? Douglas ficou desconfortável. Foi há muito tempo, antes de eu me casar com a Clara. E como ela reagiu quando o senhor casou? Marina, aonde você quer chegar? A lugar nenhum específico. Só acho que a dona Clarice nunca superou o senhor. Douglas balançou a cabeça. Marina, a Clarice foi até madrinha do meu casamento. Ela aceitou minha decisão numa boa. Marina não disse mais nada, mas pensou. Será mesmo? Enquanto isso, Clarice estava no carro, nervosa. As perguntas de Marina tinham sido muito específicas. Ela estava desconfiando de alguma coisa. Clarice pegou o celular e ligou para o ator que fazia o papel de cobrador. Preciso que vocês façam mais uma visita. Achei que o trabalho tinha acabado. Mudou. A situação complicou. Clarice estava desesperada.
Tinha investido tempo demais nesse plano para deixar dar errado agora. Durante a tarde, Marina resolveu fazer um teste. Quando Clarice ligou, dizendo que passaria na casa para pegar uns documentos, Marina teve uma ideia. Senhor Douglas, vou sair rapidinho para comprar fraldas para o Matias. Acabaram. Quer que eu vá junto? Não precisa. Volto em meia hora. Marina saiu de casa e foi até a farmácia. Comprou as fraldas, mas voltou em 15 minutos em vez de 30. Entrou pela porta dos fundos sem fazer barulho. Subiu devagar para ver onde Clarice estava. Ouviu ruídos no segundo andar. Marina subiu mais alguns degraus e viu Clarice saindo do quarto dela com algo na mão. Dona Clarice! Clarice levou um susto e escondeu rapidamente a mão atrás das costas. Marina, você voltou rápido! A farmácia era perto. O que a senhora estava fazendo no meu quarto? Clarice tentou disfarçar, mas estava visivelmente nervosa. Eu estava procurando você para avisar que já peguei os documentos com o Douglas. Procurando eu dentro do meu quarto? Clarice percebeu que a desculpa não tinha colado. Tá bom, Marina. Você me pegou. Marina se aproximou. O que a senhora tem na mão? Clarice hesitou, mas depois mostrou. Era um brinco de ouro caro. Esse brinco é seu, dona Clarice. Clarice não respondeu. A senhora veio plantar esse brinco no meu quarto, não foi? Clarice ainda tentou negar. Marina, não é o que você está pensando. Então me explica o que é. Clarice viu que não tinha saída. Marina, você não vai entender. Vou entender sim. A senhora plantou o colar também, não foi? Clarice baixou a cabeça. E as dívidas falsas? Os cobradores? A ligação da tal Cláudia Santos? Clarice continuou em silêncio. Meu Deus do céu, foi tudo a senhora. Marina estava em choque, mesmo já desconfiando. Por quê? Por que a senhora fez isso comigo? Clarice finalmente explodiu. Porque você estava atrapalhando tudo que eu planejei por anos. Planejou o quê? Douglas, ele sempre foi meu. Eu esperei 10 anos por ele. Marina ficou sem palavras. 10 anos cuidando da carreira dele, ajudando em tudo, sendo perfeita. E quando a Clara morreu, finalmente ia ser minha vez. A senhora tá maluca? Maluca? Aí aparece você, uma faxineira qualquer, e em 2 semanas consegue o que eu não consegui em 10 anos. Marina balançou a cabeça. Dona Clarice, o senhor Douglas não é um troféu para ser conquistado. E você acha que merece ele mais que eu? Eu não quero conquistar ninguém. Eu só cuido do Matias. Mentira. Você está se aproveitando da situação para seduzir ele. Marina viu que Clarice estava completamente desequilibrada. Dona Clarice, eu vou contar tudo para o Sr. Douglas. Clarice ficou desesperada e tentou segurar o braço de Marina. Marina, não conta. Eu paro com tudo, eu prometo. Solta o meu braço. Marina, por favor, eu posso te dar dinheiro, posso te arrumar um emprego melhor. Marina se soltou e desceu as escadas correndo. Senhor Douglas! Senhor Douglas! Douglas saiu do escritório assustado. Marina, o que aconteceu? A dona Clarice, ela... Clarice apareceu no alto da escada pálida. Marina, por favor, não faz isso. Douglas olhou para as duas, sem entender nada. Alguém me explica o que está acontecendo? Marina mostrou o brinco para Douglas. Peguei a dona Clarice plantando isso no meu quarto. Douglas pegou o brinco e o reconheceu imediatamente. Clarice, esse brinco é seu. Eu te vi usando várias vezes. Clarice desceu as escadas devagar, sabendo que não tinha mais escapatória. Douglas, eu posso explicar? Então explica. Clarice tentou uma última mentira. Eu só queria testar a Marina. Queria ver se ela era honesta mesmo. Testando, plantando evidências no quarto dela. Marina não deixou Clarice enrolar mais. Senhor Douglas, ela confessou tudo lá em cima. Ela plantou o colar, inventou as dívidas falsas, pagou os cobradores, fez a ligação da tal Cláudia Santos. Douglas olhou para Clarice incrédulo. Clarice, isso é verdade? Clarice viu que não tinha mais como mentir.
mas ainda tentou minimizar. Douglas, eu só queria proteger você. É verdade ou não? Clarice começou a chorar. É verdade. O silêncio na sala foi pesado. Douglas precisou se sentar. Clarice, por que você fez isso? Porque eu te amo. Sempre te amei. Douglas ficou chocado com a declaração. Você fez tudo isso porque me ama? Douglas, eu esperei 10 anos. 10 anos sendo a secretária perfeita, te ajudando em tudo, cuidando da sua vida. Marina estava assistindo à cena com uma mistura de raiva e pena. Quando a Clara morreu, eu pensei que finalmente ia ser minha vez. Que você ia perceber que eu sempre estive aqui. Clarice. Mas aí apareceu ela. Clarice apontou para Marina e estragou tudo. Douglas se levantou, visivelmente irritado. Clarice, você quase destruiu a vida de uma pessoa inocente. Inocente? Douglas, ela estava se aproveitando da sua vulnerabilidade. Se aproveitando como? Cuidando bem do meu filho? Ela estava te manipulando. Douglas estava ficando com raiva de verdade. Clarice, a Marina nunca fez nada para me manipular. Ela sempre foi profissional. Douglas, você não vê, mas ela... Ela o quê, Clarice? Ela cuidou do meu filho quando eu estava perdido. Ela me ensinou como ser pai. Ela foi carinhosa e dedicada. Clarice estava desesperada. Mas eu também posso ser tudo isso. Eu posso cuidar do Matias, posso cuidar de você. Douglas balançou a cabeça com nojo. Clarice, isso não é amor, isso é obsessão doentia. Douglas, por favor, me perdoa. Me perdoar? Clarice, você mentiu, manipulou, inventou dívidas, humilhou a Marina publicamente. Eu sei que errei, mas foi porque te amo muito. Você quase fez meu filho passar mal de propósito. Você colocou laxante na vitamina dele. Clarice ficou pálida. Como você sabe disso? Porque agora tudo faz sentido. Matias sempre ficava doente quando você estava por perto e sempre melhorava quando você pegava ele. Marina se lembrou de todas as vezes que isso aconteceu. Meu Deus, a senhora usou uma criança inocente nos seus jogos sujos. Clarice tentou se defender. Eu nunca faria mal sério para o Matias. Era só um pouquinho de laxante para ele ficar agitado. Douglas estava com nojo. Um pouquinho? Ele chorou por horas. Ficou desidratado. Douglas, me perdoa. Eu não pensava direito. Douglas se virou para Marina. Marina, eu peço 1000 desculpas. Você não merecia nada disso. Marina ainda estava processando toda a situação. Senhor Douglas, é muita coisa. Eu sei. E eu sei que vai ser muito difícil você confiar em mim de novo. Marina olhou para Clarice, que estava soluçando. Dona Clarice, por que a senhora fez isso? Eu nunca fiz mal para a senhora. Porque você era tudo que eu não conseguia ser. Clarice respondeu entre lágrimas. Matias te amava. Douglas gostava de você. Você cuidava de tudo melhor que eu. Isso não era motivo para tentar me destruir. Clarice sabia que não tinha justificativa. Marina, você pode me perdoar? Marina pensou por alguns segundos. Posso perdoar, Dona Clarice. Mas nunca vou esquecer o que a senhora fez. Douglas estava tentando controlar a raiva. Clarice, eu quero que você saia da minha casa. Douglas, e não quero mais você trabalhando comigo. Clarice ficou desesperada. Douglas, por favor, eu preciso desse emprego. Você devia ter pensado nisso antes. Clarice olhou para Marina uma última vez. Marina, eu sei que você tem um coração bom. Fala para ele me perdoar. Marina ficou dividida entre a raiva e a pena que sentia por Clarice. Dona Clarice, o que a senhora fez foi muito grave. Não posso interferir na decisão do Sr. Douglas. Clarice percebeu que tinha perdido tudo. Clarice, Douglas a chamou. Ela olhou para ele com esperança. Vou te dar 1 mês de salário e uma carta de recomendação neutra, mas não quero mais te ver na minha vida. Clarice assentiu, pegou a bolsa
e saiu sem falar mais nada. Depois que Clarice saiu, Douglas e Marina ficaram na sala em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que tinha acontecido. Marina, eu nem sei por onde começar a pedir desculpa. Marina estava cansada emocionalmente. Senhor Douglas, o importante é que agora a gente sabe a verdade. Mas o mal que eu fiz para você, as coisas horríveis que pensei, o senhor foi enganado. A dona Clarice é muito inteligente. Douglas se aproximou de Marina. Marina, você consegue me perdoar? Marina olhou nos olhos dele. Consigo perdoar, senhor Douglas, mas vai levar tempo para eu confiar de novo. Eu entendo, e vou fazer de tudo para merecer sua confiança de volta. Como? Douglas pensou antes de responder. Primeiro, quero que você volte a trabalhar aqui, se você quiser. E segundo, quero fazer as pazes devagar, sem pressa, sem pressão. Marina ficou surpresa. Esperava que ele oferecesse dinheiro ou alguma compensação material. O senhor não vai oferecer aumento de salário ou essas coisas? Claro que vou aumentar seu salário, mas isso não é para comprar seu perdão. É porque você merece. Marina sorriu pela primeira vez em dias. Senhor Douglas, eu aceito voltar. Por quê? Pelo dinheiro? Não, pelo Matias. Aquele bebê precisa de mim. Douglas sentiu uma emoção forte. E eu? Preciso de você também? Marina ficou vermelha. Senhor Douglas. Marina, esses 4 dias sem você me fizeram perceber uma coisa. O quê? Douglas se aproximou mais. Que você não é só funcionária aqui, você faz parte da nossa família. Marina sentiu o coração acelerar, mas tentou manter os pés no chão. Senhor Douglas, vamos com calma. Foi muita coisa para processar. Você tem razão, mas Marina... Sim, obrigado. Por cuidar do Matias, por me perdoar, por ser a pessoa incrível que você é. Nesse momento, Matias acordou no andar de cima e começou a chorar. Vou ver ele, Marina disse. Vou junto. Os dois subiram juntos. Matias estava no berço, mas quando viu Marina parou de chorar e esticou os bracinhos. Oi, meu amor. A tia Marina voltou para ficar. Douglas observou a cena e teve certeza de uma coisa. Marina era exatamente o que ele e Matias precisavam. Marina? Sim, bem-vinda de volta. Marina sorriu com lágrimas nos olhos. Obrigada por me aceitar de volta. Enquanto Marina ninava Matias, Douglas pensou em tudo o que tinha acontecido. Clarice quase tinha destruído uma pessoa maravilhosa por puro egoísmo e obsessão. Mas a verdade sempre aparece no final. E agora ele tinha uma segunda chance de fazer as coisas certas com Marina. Uma segunda chance que ele não ia desperdiçar. 3 semanas haviam passado desde a revelação sobre Clarice. Marina voltou a trabalhar na casa, mas as coisas ainda estavam delicadas entre ela e Douglas. Eles conversavam sobre Matias, sobre a rotina da casa, mas havia uma barreira invisível que os dois sentiam. Matias, agora com 4 meses, estava se recuperando bem. Tinha voltado ao peso normal, sorria mais, dormia melhor. Mas ainda havia dias difíceis, onde chorava mais que o normal. Ele tá melhor, né? Marina comentou numa manhã, trocando a fralda de Matias. Douglas estava encostado na porta do quarto observando. Muito melhor, mas ainda tem umas recaídas. É normal. Bebê sente quando tem tensão no ambiente. Douglas entendeu a indireta. Marina, sobre isso, eu sei que ainda tá estranho entre a gente. Marina continuou vestindo Matias. É que foi muita coisa, né? Não é fácil esquecer. Eu não espero que você esqueça. Só queria saber como posso melhorar as coisas. Marina parou o que estava fazendo e olhou para Douglas. Tempo, senhor Douglas. Só o tempo mesmo. Tá bem. Vou respeitar seu tempo. Douglas ficou alguns segundos em silêncio. Marina, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você se arrepende de ter voltado? Marina pensou antes de responder. Não, eu voltei pelo Matias.
e não me arrependo. E por mim? Você voltou um pouquinho por mim também? Marina ficou vermelha. Senhor Douglas, desculpa. Foi indiscreto. Marina pegou Matias no colo. Voltei sim. Um pouquinho por você também. Douglas sorriu pela primeira vez em dias. Obrigado por me dar uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance. 2 semanas depois, Douglas tomou uma decisão. Chamou Marina na sala depois do jantar. Marina, lembra de uma conversa que a gente teve há um tempo? Que conversa? Você falou que sonhava em fazer enfermagem. Marina ficou surpresa. Lembrou disso? Lembro de tudo que você fala. Marina não sabia o que dizer. Por que está perguntando? Douglas puxou uns papéis da mesa. Pesquisei sobre cursos aqui em Salvador. Tem uma faculdade boa pertinho daqui. Marina ainda não estava entendendo. E aí? Douglas respirou fundo. Quero pagar sua faculdade. Marina arregalou os olhos. Como é? Quero pagar seu curso. Inteiro. Mensalidade, livros, tudo. Marina ficou muda por alguns segundos. Senhor Douglas, eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque é muito dinheiro, muito mesmo. Douglas se aproximou. Marina, depois de tudo que eu fiz, é o mínimo. Não é questão de mínimo, é que não quero ficar devendo favor. Não é favor, é investimento. Investimento em quê? No seu futuro, no futuro do Matias também. Marina não estava entendendo. Como assim no futuro do Matias? Douglas hesitou. É que você faz parte da nossa família agora, e eu quero que você realize seus sonhos. Marina sentiu os olhos marejarem. Senhor Douglas, aceita? Por favor? Marina pensou na mãe, na vida apertada, no sonho que tinha desde pequena. Aceito, mas com uma condição. Qual? Vou pagar de volta, cada centavo. Marina, não precisa sim, é questão de dignidade. Douglas entendeu e concordou. Do seu jeito, então. Marina sorriu de verdade pela primeira vez em semanas. Obrigada, de coração. Você merece, Marina. Merece muito mais que isso. 2 meses se passaram. Marina se matriculou na faculdade e estava adorando o curso, mesmo achando algumas matérias difíceis. Douglas ajustou os horários dela para que pudesse estudar de noite. Matias estava com 6 meses e crescendo rápido. Conseguia se sentar com apoio e estava começando a tentar se manter sozinho. Era um bebê esperto e curioso. Olha só, Marina disse numa tarde, colocando Matias no tapete da sala apoiado em almofadas. Tenta sentar sozinho. Douglas largou o notebook para ver. Sério? Já consegue? Tá quase. Ainda precisa das almofadas, mas tá tentando. Os dois ficaram observando Matias fazendo força para se manter sentado. Quando conseguiu ficar alguns segundos sem cair, eles comemoraram. Conseguiu! Marina bateu palmas. Meu filho é inteligente, Douglas disse orgulhoso. Matias sorriu para os dois como se entendesse que tinha feito algo especial. Ele é esperto mesmo, Marina concordou. Olha como presta atenção quando a gente conversa. Douglas observou Marina brincando com Matias. Ela tinha um jeito especial com o menino. Sabia ser carinhosa e firme na medida certa. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode, mas não garanto que vou responder. Marina riu. Por que você nunca casou? Marina ficou um pouco sem jeito. Nossa, que pergunta direta. Desculpa, foi indiscreto? Não, tudo bem. É que nunca apareceu a pessoa certa. Como assim? Marina suspirou. Senhor Douglas, para casar precisa de 2 pessoas que se gostem, né? E eu sempre tive muito trabalho cuidando da minha mãe. E agora? Na faculdade você não conheceu ninguém? Marina riu. A maioria dos meninos da minha turma tem 18 anos. São muito novos para mim. Douglas sentiu uma pontada estranha. Ciúme? E se aparecesse alguém da sua idade? Marina olhou para Douglas com curiosidade. Por que tanto interesse na minha vida amorosa?
Douglas percebeu que estava sendo muito curioso. Desculpa, não é da minha conta. Não, não é isso. É só que é meio estranho, né? Estranho como? Patrão perguntando essas coisas da funcionária. Douglas sentiu que ainda havia distância entre eles. Marina ainda o via só como patrão. Você tem razão. Marina percebeu que Douglas ficou chateado. Senhor Douglas, não fica assim. Eu não tô brava. Douglas olhou para ela. Marina, posso ser honesto? Claro. Às vezes eu esqueço que você trabalha para mim. Marina não entendeu. Como assim? É que você cuida do Matias como se fosse mãe dele. Conversa comigo como se fôssemos amigos. Marina não sabia o que falar. Senhor Douglas, eu sei que depois de tudo que aconteceu, deve ser difícil me ver além de patrão. Mas para mim, você já faz parte da família. Marina sentiu o coração acelerar. Da família? Você, eu e o Matias. Marina sorriu. É verdade. A gente meio que virou uma família estranha mesmo. Os dois ficaram se olhando por alguns segundos. Douglas estava prestes a dizer algo mais quando Matias começou a chorar. Acho que alguém está com fome, Marina disse se levantando. Vou ajudar. Enquanto Marina preparava a mamadeira, Douglas ficou pensando. Sim, eles tinham virado uma família. E ele não queria que isso mudasse nunca, mas ainda era cedo demais para falar sobre sentimentos. Marina precisava de tempo para confiar nele de novo. Mais 2 meses se passaram. Matias estava com 8 meses, engatinhava pela sala e enchendo todo mundo de alegria. Era uma criança saudável e esperta. Marina estava se esforçando na faculdade, mas às vezes chegava cansada em casa depois das aulas noturnas. Que matéria você está estudando hoje? Douglas perguntou, vendo Marina com livros espalhados na mesa da cozinha. Anatomia. Tô decorando os ossos do corpo humano. Difícil? Puxado, mas interessante. Douglas se sentou do lado dela. Quer que eu te ajude a estudar? Como? O senhor entende de anatomia? Não entendo nada, mas posso te fazer perguntas do livro. Marina sorriu. Tá bom, pode perguntar. Douglas pegou o livro e começou a fazer perguntas. Marina respondia algumas certas, outras erradas. Quando errava, Douglas falava, tenta de novo com paciência. Quantos ossos tem na mão? Marina pensou. 27? Deixa eu ver. 27. Acertou. Marina comemorou. Eba, tô aprendendo. Douglas observou a alegria dela e sentiu uma coisa estranha no peito. Estava se apaixonando de novo. A ideia o assustou. Ainda era muito cedo depois da morte de Clara. Mas, ao mesmo tempo, Marina trazia uma paz para sua vida que ele não sentia há muito tempo. Marina, posso te contar uma coisa? Pode. Douglas ficou sério. Faz tempo que eu não me sentia assim. Assim como? Feliz de verdade. Marina parou de estudar. Que bom, Sr. Douglas. Não é só isso. É que, depois que a Clara morreu, eu achei que nunca mais ia sorrir direito. Marina ouvia sem falar. Aí você apareceu e trouxe vida para essa casa de novo. Marina estava ficando vermelha. Sr. Douglas, deixa eu falar. Marina, você me fez lembrar como é bom ter alguém para conversar no final do dia. A gente sempre foi amigo. Eu sei, mas Marina, eu queria que a gente fosse mais que amigos. O coração de Marina disparou. Como assim mais? Douglas respirou fundo, lutando contra a culpa que sentia por se apaixonar novamente. Marina, eu tô me apaixonando por você. O silêncio na cozinha foi total por alguns segundos. Marina ficou sem palavras. Sr. Douglas, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada agora, só queria que soubesse. Marina se levantou e foi até a pia, precisando processar o que tinha acabado de ouvir. É que é muita coisa para processar. Douglas se levantou também. Marina, eu não tô pedindo uma resposta, só quis ser honesto. Marina se virou para ele.
E como o senhor se sente exatamente? Como se tivesse ganhado uma segunda chance de ser feliz, mas também me sinto culpado. E é culpado por quê? Por estar traindo a memória da Clara, por estar me apaixonando tão rápido. Marina viu a luta interna de Douglas. Senhor Douglas, o senhor acha que a Clara queria que o senhor fosse infeliz para sempre? Douglas pensou na pergunta. Não, ela queria que eu fosse feliz. Então não tem por que se sentir culpado. Marina se aproximou de Douglas. Senhor Douglas, eu também sinto alguma coisa. Douglas se animou. Sente mesmo? Sinto, mas tenho medo. Medo de quê? De dar errado, de estragar nossa amizade, de o Matias sofrer se a gente brigar. Douglas segurou as mãos de Marina. Marina, olha para mim. Ela olhou. Eu prometo que nunca mais vou duvidar de você. E se por algum motivo não der certo, a gente sempre vai ser família por causa do Matias. Marina ainda hesitava. Marina, você topa tentar? Namorar comigo? Devagar, no seu ritmo? Marina olhou pela janela da cozinha, pensando. Era arriscado, mas talvez valesse a pena. Quero tentar, mas devagar mesmo, tá? Douglas sorriu. Do jeito que você quiser. Posso te beijar? Marina assentiu. Foi um beijo doce e cuidadoso, cheio de promessas. Quando se separaram, ouviram barulho na sala. Acho que alguém acordou. Marina riu. Vamos ver nosso filho. Era a primeira vez que Douglas falou nosso filho. Marina sentiu o coração aquecer. Talvez realmente desse certo. 6 meses depois do início do namoro, Douglas e Marina estavam aprendendo a ser um casal de verdade. Nem sempre era fácil. Matias estava com 1 ano e 2 meses, caminhava pela casa e falava algumas palavras soltas como mamã, papá e água. Douglas, você viu minha caneta? Marina perguntou, procurando pela casa. Que caneta? A azul que eu sempre uso para estudar. Estava na mesa da cozinha. Não vi, não. Marina continuou procurando, meio irritada, porque tinha prova na semana seguinte. Tá aqui, Matias disse, apontando para debaixo do sofá. Os dois riram. O menino estava ficando esperto demais. Obrigada, Matias, Marina disse pegando a caneta. Mas esse tipo de situação estava acontecendo mais. Pequenas irritações, desentendimentos bobos, coisas normais de casal, mas que deixavam Marina insegura. Douglas, a gente pode conversar? Marina pediu numa noite. Claro. Que foi? É que, às vezes, eu fico pensando se a gente está fazendo certo. Douglas ficou preocupado. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não é nada específico. É que a gente discorda de coisas às vezes. Você fica impaciente quando eu não acho suas coisas. Marina, isso é normal. Todo casal passa por isso. É? Você e a Clara discutiam? Douglas ficou desconfortável com a comparação, mas decidiu ser honesto. Discutíamos sim. Sobre coisas bobas, igual você e eu. Marina suspirou. É que eu tenho medo de estragar nossa amizade. Douglas abraçou Marina. Nossa amizade não vai acabar nunca, mesmo que a gente não dê certo como casal. Promete? Prometo. Enquanto isso, em Recife, Clarice estava tentando reconstruir sua vida. Não estava sendo fácil. O emprego era bem inferior ao que tinha antes. O salário mal dava para pagar aluguel e comida, e ela se sentia muito sozinha. Clarice, você quer almoçar comigo? Marcelo, um colega do departamento de contabilidade, perguntou numa sexta-feira. Clarice hesitou. Já tinha recusado várias vezes. Não sei, Marcelo. Só um almoço, como amigos. Clarice olhou para ele. Marcelo era divorciado, pai de 2 meninas e tinha jeito gentil. Tá bom, mas só como amigos mesmo. Durante o almoço, Marcelo perguntou. Clarice, posso te fazer uma pergunta indiscreta? Pode tentar. Por que você saiu de Salvador? Você tinha um emprego bom lá. Clarice ficou tensa. Complicações pessoais. Com algum homem?
Clarice riu amargo. Pode-se dizer que sim. Quer falar sobre isso? Clarice pensou. Fazia meses que não falava com ninguém sobre sua vida. Eu fui apaixonada por um homem durante 10 anos. E ele não te correspondia? Exato. E quando pensei que finalmente ia ter minha chance, Clarice parou de falar. O que aconteceu? Apareceu outra pessoa e eu fiz coisas que não devia. Marcelo viu que Clarice estava sofrendo. Todos nós fazemos besteira quando estamos apaixonados. Não, eu fiz coisas realmente ruins. Quer me contar? Clarice olhou nos olhos gentis de Marcelo e decidiu arriscar. Eu tentei prejudicar a pessoa que ele escolheu, inventei mentiras, criei problemas para ela. Marcelo ficou surpreso, mas não julgou. E depois ele descobriu tudo e me mandou embora. Deve ter sido difícil. Foi, mas talvez tenha sido necessário. Por quê? Clarice suspirou. Porque eu estava doente, obsessiva. Precisava parar. Marcelo segurou a mão de Clarice por cima da mesa. Clarice, todo mundo merece uma segunda chance. Você acha? Acho. Principalmente quando a pessoa reconhece que errou. Clarice sorriu pela primeira vez em meses. Obrigada por não me julgar. A gente almoça junto de novo semana que vem? Clarice hesitou, mas depois concordou. Almoçamos. Talvez fosse hora de tentar viver de novo. 1 ano e meio depois do início do namoro, Douglas decidiu que estava na hora de dar o próximo passo. Matias estava com 2 anos e meio. Falava frases completas e era uma criança linda e esperta. Marina estava no 4º período de enfermagem e indo bem, apesar de algumas dificuldades para conciliar estudos e trabalho. Marina, você pode vir aqui na sala? Douglas chamou num domingo de manhã. Só 1 minutinho, tô dando café para o Matias. Deixa que eu dou, vai lá. Marina estranhou. Douglas raramente cuidava do café da manhã do filho sozinho. Tá tudo bem? Tá sim. Vai lá, por favor. Marina foi para a sala e levou um susto. Tinha pétalas de rosa no chão, velas acesas e Matias sentado no meio da sala segurando uma caixinha. Douglas, que é isso tudo? Douglas apareceu na porta com um sorriso nervoso. Marina, há 2 anos você mudou nossa vida. Marina começou a entender e sentiu o coração disparar. Douglas, você transformou meu filho num menino feliz. Me ensinou a ser pai. Trouxe alegria para essa casa. Marina estava com lágrimas nos olhos. E mais importante, me ensinou a amar de novo. Douglas se ajoelhou no meio da sala, ao lado de Matias. Marina Oliveira, casa comigo! Matias, como se tivesse decorado, estendeu a caixinha para Marina. Mamã, papai quer casar, Matias disse todo orgulhoso. Marina estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Douglas, se você disser sim, prometo te fazer feliz. Prometo ser o marido que você merece. Marina olhou para Douglas ajoelhado, para Matias sorrindo, para a casa que tinha virado seu lar. Sim, óbvio que sim. Douglas se levantou e colocou o anel no dedo de Marina. Eu te amo, Douglas disse beijando Marina. Eu também te amo. Matias bateu palmas e gritou. Mamã vai ser mamã de verdade. Os dois riram. Marina pegou Matias no colo. Eu já sou mamã de verdade, meu amor. Agora é oficial, Matias declarou. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia simples no jardim de casa. Matias foi o pajem, levando as alianças numa almofada pequenininha. A mãe de Marina estava lá, emocionada e orgulhosa. Alguns amigos de Douglas, vizinhos, colegas da faculdade de Marina. Você está linda, Douglas disse quando viu Marina entrando no jardim de vestido branco. Você também, Marina respondeu beijando a bochecha dele. Durante a cerimônia, Matias ficou no colo de Marina. Quando o pastor perguntou se Douglas aceitava Marina como esposa, Matias gritou, aceita sim, antes do pai, fazendo todo mundo rir. Acho que ele também está te aceitando como mãe, o pastor brincou. 2 anos depois, Marina se formou em enfermagem.
Não foi fácil. Teve que refazer algumas matérias, estudar muito para conseguir notas boas. Douglas estava na plateia com Matias, agora com 5 anos, aplaudindo quando ela recebeu o diploma. "Mamãe é enfermeira!" Matias gritou orgulhoso. Marina conseguiu emprego no mesmo hospital onde trabalhava como faxineira. A ironia não passou despercebida. Na casa, a vida seguia feliz, mas com os desafios normais de qualquer família. Matias crescendo inteligente e carinhoso, mas às vezes fazendo birra. Douglas realizado tanto no trabalho quanto em casa. Marina dividindo tempo entre hospital, casa e especialização em pediatria. "Marina", Douglas chamou uma noite depois de colocarem Matias para dormir. "Oi, você se arrepende de alguma coisa?" Marina pensou. "Não, nem das coisas ruins, porque tudo me trouxe até aqui." "Nem da Clarice, do que ela fez." "Nem dela, coitada, deve ter sofrido muito todos esses anos." Douglas abraçou Marina. "Eu te amo muito." "Eu também te amo." Do quarto ao lado veio a voz sonolenta de Matias. "Mamãe, papai, posso dormir com vocês?" Os dois riram. "Pode vir, meu amor," Marina chamou. Matias correu para o quarto dos pais e se espremeu entre os dois na cama. "Agora sim," ele suspirou. "Família junta." Douglas e Marina se olharam por cima da cabeça do menino e sorriram. Era verdade, família junta, do jeito que tinha que ser. Enquanto isso, em Recife, Clarice estava namorando Marcelo há 1 ano. Não era o amor obsessivo que sentia por Douglas. Era algo mais tranquilo, mais saudável. "Clarice", Marcelo disse numa noite, "eu te amo." Clarice sorriu. "Eu também te amo, Marcelo." E pela primeira vez em anos, ela realmente se sentia em paz. Gostou dessa história? Você acha que Clarice teve o que mereceu? Acha que Marina foi certa em perdoar Douglas? Me conta nos comentários. Até a próxima história.